Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 até o 16. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, meu Deus, de estarmos na Tua casa, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio, Senhor, que nós temos, Senhor, de cantar louvores ao Teu nome. Nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de ler a Tua palavra em público. E também nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de orar a Ti, Senhor, em público, meu Pai, ler a Tua palavra, louvar o Teu nome. Muito obrigado, Deus, por essa liberdade. Senhor amado, continua conosco, fala conosco nesta noite, através da Tua palavra, o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, hoje nós começamos a segunda parte do Sermão da Montanha, que vai tratar de assuntos concernentes à nossa vida cristã. Os 12 primeiros versículos do capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, ele nos traz características do cidadão dos céus, do reino dos céus. Característica do cidadão que vai morar nos céus. Nós vimos através aqui dos versículos, do 3 até o 19, todos aqueles que herdarão o reino dos céus, ele vem trazendo as características. E quando Jesus estava trazendo aquelas características, aquele caráter, ele estava falando do seu próprio caráter. Ele estava falando dele mesmo, da forma como deve se portar, ou as características
que deve ter aquele cidadão do reino dos céus. Então ele estava falando de si mesmo. Depois nós vimos, irmãos, que mesmo a pessoa tendo todas aquelas características, ao invés do mundo abraçar, o mundo passa a odiar esse tipo de pessoa que tem as características de Cristo. Ele mesmo falou: olha, o mundo me odeia e ele vai odiar vocês também, porque vocês vão ser meus seguidores. Então, todos que forem meus seguidores serão odiados pelo mundo. E o apóstolo vai falar que a amizade com o mundo automaticamente torna-se inimizade para Deus. Você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. E agora, na segunda parte, irmãos, deste sermão, ele vai trazer alguns ensinamentos, alguns mandamentos, algumas ordenanças, algumas doutrinas, algumas regras que ele vai trazer para nós, para a nossa vida, que vai nos mostrar, irmãos, que o coração é tão importante quanto as ações. E ele vai nos dizer que Jesus procura, ele vai nos dizer que os seguidores de Jesus devem procurar um padrão mais alto, que começa no coração, começa dentro de você e que termina nas suas ações exteriores. Jesus Cristo, falando para os discípulos, ele disse: olha, a boca fala do que o coração está cheio. Outra vez ele diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que contamina o homem é o que sai. São as palavras que você diz, são as palavras que você lança. E eu falei em algumas terça-feiras passadas que há um adágio que diz que 3 coisas não voltam atrás. E uma delas é a palavra lançada. Nós vamos ver que Jesus, ele dá um outro sentido para a lei. Ele dá um outro sentido. Ele vai dizer para os discípulos, para os seus ouvintes, naquele tempo, naquela época, o seguinte: vai dizer para eles que eles precisam entender o espírito da lei, o que está por trás da lei. Eles interpretavam, eram doutores da lei, mas só ao pé da letra. Só ao pé da letra. E a Bíblia vai dizer, o sábio vai dizer, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vou explicar para os irmãos entenderem melhor. Ele vai dizer isso mais lá na frente, nós vamos estudar isso, mas eu vou dar uma introdução aqui para os irmãos. Ele vai dizer para eles: olha, vocês ouviram, vou dar só um exemplo, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Ele estava se referindo à lei. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: aquele que não matarás. E aí ele diz: eu, porém, digo para vocês, qualquer que disser para o seu irmão, chamar ele de louco,
é réu do fogo do inferno. Jesus estava dando o sentido. Aqueles homens tinham aprendido que matar era só tirar a vida com uma arma, com uma ferramenta, com algo desta forma, derramar sangue. Mas Jesus estava dizendo: vocês podem matar também com as palavras. Não é só tirar a vida do irmão fisicamente, mas com as palavras. Então, Jesus estava dando um outro sentido. Agora nós chegamos a um momento do sermão que Jesus vai comparar os seus discípulos com dois símbolos ou dois elementos, o sal e a luz. Vai comparar os seus discípulos com esses dois elementos, o sal e a luz. Jesus sempre usava, irmãos, essa figura de linguagem para que as pessoas compreendessem melhor. Ele sempre usava essa figura de linguagem para que as pessoas compreendessem melhor. Eles vissem, eles olhassem e comparassem o que ele estava falando, o que ele estava mostrando. Ele ia comparar para que a pessoa tirasse uma lição daquilo lá que ele estava ensinando. Então ele começa, irmãos, com o sal. O sal, ele sempre foi mencionado nas Escrituras. O sal não apareceu lá no Sermão do Monte, mas ele sempre foi mencionado nas Escrituras. Vejamos lá. Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 22. Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 22. Até 100 talentos de prata, Esdras, capítulo 7, versículo 22. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Sabe qual era essa lista aqui? Era o que nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical, sobre a reconstrução do templo de Jerusalém. Aqui foi Artaxerxes dando, você vai ver no versículo de número 21, ele dando a ordem, versículo 21, eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. E na relação ele disse, sal à vontade. Vejamos também Êxodo, capítulo de número 30, versículo de número 35. Êxodo, capítulo de número 30, versículo de número 35. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Estava lá nas especiarias, fazia parte do incenso, o sal fazia parte do incenso, estava lá. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Também, irmãos, ele era usado nas ofertas.
Levítico, capítulo de número 2, versículo de número 13. Levítico, capítulo de número 2, terceiro livro, em ordem cronológica da Bíblia, capítulo de número 2, versículo de número 13. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal, a tua oferta de manjares, não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Certo? Está na Bíblia, está lá. E o sal, irmãos, ele era associado às promessas que se faziam na Bíblia, que Deus fazia. Ele era associado a um símbolo de perpetuidade, ou seja, de durabilidade, coisa que durava. Se era algo para durar, para passar muito tempo, então era feito esse pacto, era feito esse concerto com sal, que ele simbolizava durabilidade, perpetuidade. Vejam só, 2 Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 5. 2 Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 5. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Então, quando se fala de perpetuidade, de durabilidade, então fala-se de uma aliança com sal. Também, irmãos, ele foi usado, ou era usado como símbolo de purificação. Acompanhe 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 20 e o versículo de número 21. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 20 e o versículo de número 21. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte, nem esterilidade. Então, sal aqui está com sinônimo de purificação, né? Está purificando, foi o que Eliseu usou para purificar as águas e disse: nunca mais vai sair dela nem morte e nem esterilidade. Ou seja, ele purificou as águas daquele rio. Também, amados irmãos, ele tem sinônimo de equilíbrio. Equilíbrio. Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Sinônimo de equilíbrio. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aleluias.
sinônimo de equilíbrio. Olha, vossas palavras sejam sempre temperadas com sal, para saberdes como responder a cada um. Então temos que temperar as nossas palavras com sal, temos que ter equilíbrio no falar, no que nós vamos falar. Então, irmãos, nós vimos aqui que o sal, ele foi usado nas Escrituras como símbolo de purificação, preservação, perpetuidade e também como símbolo de equilíbrio. Agora, irmãos, por que Jesus usou este símbolo, usou o sal? O que ele queria trazer para nós como ensinamento? O que ele queria trazer para nós como ensinamento, dizendo para nós que nós somos o sal da terra. Jesus Cristo estava nos ensinando, através dessa comparação, através desse comparativo, única e exclusivamente para dizer para nós que nós não podemos perder a nossa essência. Ele estava mostrando e dizendo para os discípulos da época e para nós hoje que nós não podemos perder a nossa essência. Nós vimos aqui que o sal, ele tem a propriedade de preservar, ele tem a propriedade de conservar, ele tem a propriedade de dar sabor. Tem alguns alimentos, irmãos, que nós não conseguimos ou ingerimos com dificuldade se ele não tiver sal. Se ele não tiver sal. Nós precisamos colocar uma pitada de sal para que o paladar seja agradável, para nós podermos ingerir certos tipos de alimentos. Por exemplo, podemos dar o exemplo da Coca-Cola, do chocolate. Eles têm uma alta concentração de sódio, para que eles sejam agradáveis ao nosso paladar e eles sejam bem vendidos e bem consumidos. No passado, as pessoas não tinham a tecnologia que nós temos hoje, eles não tinham a refrigeração. E como era que eles conservavam os alimentos? Através do sal. Eles colocavam o sal no alimento e aquele alimento era preservado por mais tempo. Por quê? Mesmo, observe bem, você estando na praia, estando no mar, e você engole aquela água do mar, é água, mas ela está salgada. E quando você a ingere, ela começa a fazer aquele efeito de tirar a água do seu corpo. É o que ela faz. Ela desidrata você. E por isso logo você sente sede. Você sente sede e você tem que repor o líquido no seu corpo para você não se desidratar. Da mesma forma é o que o sal faz nos alimentos. Quando você coloca o sal no alimento, ele desidrata o alimento. Ele tira o líquido, do alimento e quando ele tira o líquido do alimento, ele deixa o alimento
blindado quanto aos micro-organismos que vão naquele alimento e vão fazê-lo apodrecer. Então, ele tira essa característica do alimento, ele tira a água, ele desidrata o alimento, e agora os micro-organismos não podem ir até aquele alimento e estragá-lo, e vir a ter podridão naquele alimento. Era isto que Jesus estava falando de nós. Era essa característica que Jesus estava falando dos discípulos. Ele disse: vocês são o sal da terra. Eu chamei vocês, e vocês são o sal da terra, para vocês conservarem esta terra. Para vocês conservarem esta terra para que ela não seja destruída. Então, a responsabilidade de vocês, como discípulo de Cristo, é vocês preservarem e conservarem esta terra. Quando o sal chega, ele tira todas as impurezas, ele purifica. E era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos, está dizendo para nós hoje. Olha, eu chamei vocês, vocês são sal, para vocês purificarem aonde vocês estiverem. Para vocês fazerem a diferença aonde vocês estiverem. Aonde vocês estiverem, vocês fazerem a diferença. No local que vocês estiverem. E ele vai dizer, e ele continua dizendo para os seus discípulos, no texto: vós sois o sal da terra. Ele diz, olha, o que ele diz? Vocês são o sal da terra. Aí ele dá um alerta. Ele dá um alerta. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Como que vai restaurar o sabor se o sal vier a ser insípido? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Alguém já viu o sal perder o sabor, o sal estragar? Irmão Antônio, que tem mais tempo, tem mais experiência. Você já viu? Você ainda não viu não, né? Você já viu, evangelista? Sal estragar? Irmã Raimunda Monteiro, a senhora já viu o sal estragar? Pois é. Agora, por que que Jesus falou isso, né? Interessante, né, irmãos? O sal estragar. Agora, se o sal perder o sabor, se o sal for insípido, para nada mais presta. O sal, ele não vai dar mais sabor, ele não vai mais preservar o alimento, ele não vai mais... Aqui, irmãos, aqui, Jesus Cristo estava se referindo, Jesus Cristo estava falando aqui, ele estava falando a misturar o sal com outro elemento, para ele perder a característica dele. Ele estava falando de uma adulteração do sal, ele estava falando de uma mistura do sal, para ele perder a característica dele. E ele estava dizendo, olha, se o sal perder a característica dele de preservar, se o sal perder a característica dele de conservar, se o sal perder a característica dele de dar sabor, para que ele vai servir, irmãos? Para que vai servir? O sal, irmãos, ele tem um valor muito importante na nossa culinária,
em tudo ele tem um valor muito importante. E ele foi muito mais importante antes, né? Que o salário vem do sal, porque antes as pessoas eram pagas com sal, os trabalhadores. Por isso veio a palavra salário, por causa do sal, eles recebiam em sal, né? O pagamento deles. Mas hoje, irmão, um pacote de sal o valor é insignificante, né? Você compra ali um pacote de sal e passa tempo para você dar conta daquele pacote de sal. Já pensou, irmãos, um pacotinho dura esse tanto de tempo, né? Então Jesus estava se referindo, irmãos, à mistura. Quando ele mistura e ele perde a sua característica, Jesus disse, ele não presta mais para nada. Jesus lhe chamou, Jesus lhe separou, e Jesus disse, agora você é meu povo, povo meu particular, povo especial, zeloso de boas obras, chamado para anunciar o evangelho de Cristo. Você foi comprado por um bom preço, o sangue de Jesus Cristo, o sangue do seu Filho. E ele está dizendo para você nesta noite, não se misture. Seja puro. Se conserve puro. Porque se nós perdermos o sabor, irmãos, nós não vamos servir para mais nada. Vai fazer o quê? Vão jogar na rua, vai jogar na estrada e os homens vão passar por cima. Vão ser pisados pelos homens. Vai servir só para isso, não vai ter outra utilidade senão ser pisado pelos homens, ser pisado pelas pessoas. E Jesus Cristo, Deus está procurando homens e mulheres que façam a diferença nessa terra. Deus está procurando homens e mulheres que sejam sal, que conservem, que deem sabor a esta terra. Aonde você estiver, onde você estiver, que você seja esse referencial para as pessoas que estão lhe vendo, para as pessoas que estão lhe assistindo, para as pessoas que estão lhe acompanhando. Que você seja a diferença. Observem bem, irmãos, como isso é importante para nós. Gênesis, capítulo de número 18. Gênesis, capítulo de número 18. O texto vai do versículo 24 ao 33, mas nós vamos ler só 2 ou 3 versículos. Já vai ser o suficiente para nós vermos a importância de nós sermos diferença, a importância de nós sermos sal nesta terra. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontrarem? Versículo de número 26. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Viram só, irmãos? E Abraão continua, irmãos, indagando com Deus, até que, versículo de número 32, disse ainda a Abraão, não se ire o Senhor,
se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Já pensou, irmão, se tivesse 10 torrão de sal em Sodoma, ela não teria sido destruída. Viu por que Deus te chamou? Viu por que Deus chamou a igreja e disse que nós somos o sal da terra? Para dar sabor a esta terra. Agora, se nós nos misturarmos igual os outros, igual o mundo faz, igual lá fora faz, porque se eu não fizer, alguém vai me chamar de quadrado, porque se eu não fizer, alguém vai me chamar de retrógrado, de ultrapassado. Aí não, eu tenho que misturar, eu tenho que fazer igual os outros fazem, porque senão eu vou sofrer bullying. Jesus nos chamou para fazermos a diferença, para sermos sal, para temperarmos, para dar sabor, para preservarmos, para conservarmos. Foi para isso que Deus nos chamou. Então não se misture. Não se misture. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Irmão, se nós não fizermos isso, se nós não nos colocarmos como sal, se não tivermos uma vida espiritual, cristã, legítima, transparente, pura, nos pés do Senhor, buscando cada dia mais melhorar, buscando cada dia mais aprender do Senhor, buscando cada dia mais chegarmos mais perto de Deus, mais perto do Senhor. A nossa vida aqui, irmãos, vai ser inútil. Vai ser inútil. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta. Se ele se tornar insípido, para nada mais presta. Só vai servir para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se nós não levarmos a nossa vida piamente em Cristo Jesus, no Senhor, nós vamos virar espetáculo, nós vamos virar chacota para o mundo, os homens vão nos pisar. Mas se nós nos mantivermos como sal, com todas as características que Jesus colocou e pede em nós como sal, nós vamos adquirir o respeito da sociedade, nós vamos adquirir a admiração da sociedade, e eles vão olhar para nós e vão ver Deus na nossa vida. É isso que Deus quer. É isso que Deus pede dos seus filhos. Depois, irmãos, ele continua no texto dizendo: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Quem criou a luz? Deus. Gênesis 1 e 3, haja luz. E em 1 João, acompanhe comigo, 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 5. Ora, 1 João, primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O próprio Deus é luz. Jesus Cristo, irmãos, ele também falou
de si mesmo. João 8:12. Olha só o que ele falou. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Deus é luz, Jesus é luz. Em Malaquias 4:2, nós vamos ver que ele é considerado o sol da justiça. Deus, você vai ver através da narrativa da criação, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, Deus criou os astros, Deus criou o sol. Mas hoje, com o avanço da ciência, da tecnologia, hoje nós sabemos que a lua e as estrelas, elas não têm brilho próprio. A ciência vai nos dizer que a lua e as estrelas não têm brilho próprio. Mas qual é o brilho que nós vemos nelas? Qual é o brilho que nós olhamos para o céu e vemos a lua brilhar, vemos as estrelas brilhar? Esse brilho, essa luz que elas transmitem, é a luz que elas recebem do sol. Do sol. Elas só refletem a luz do sol. Elas não têm luz em si mesmas. Nem a lua, nem as estrelas, nem os demais astros. O que eu quero falar para vocês com isso? Que a luz que deve brilhar em você é a luz de Cristo. É a luz do sol da justiça, o nosso Senhor. Então a luz que deve brilhar em você é a luz de Jesus Cristo, é a luz do nosso Senhor, Jesus. Você, irmão, vai apenas refletir a luz de Cristo. Você vai apenas refletir a luz dele. Você não tem luz em você mesmo. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. É em Jesus, é de Jesus que nós precisamos. A luz, ele que é a luz, e ele que vai nos iluminar. Da mesma forma do sal, irmãos, é a luz. Jesus Cristo disse: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Depois ele diz: vocês são a luz. Vocês são a luz desta terra, vocês são a luz deste mundo. Agora, se a luz for colocada debaixo da mesa, vai servir para quê, irmãos? Para nada. Não vai servir. E onde é que a luz deve estar? A luz deve estar no candeeiro. A luz deve estar no alto. E Jesus continua dizendo: ninguém esconde uma cidade edificada sobre um monte, porque de longe você olha e vê a sua luz, de longe você olha e vê ela brilhando. Ninguém coloca o candeeiro, a lamparina, debaixo da mesa, mas coloca ela em cima da mesa, porque ela estando em cima da mesa, ela estando no alto, a luz dela alcança a todos que estão ao seu redor. Então a mensagem é a mesma do sal. A mensagem da luz é a mesma do sal. Você precisa brilhar, mas o brilho que você vai refletir não é o seu, é o brilho de Cristo na tua vida.
É o brilho de Cristo na tua vida. As pessoas olharem para você e ver Cristo brilhando na tua vida. Como se eles olhassem para você e vissem o próprio Cristo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 15. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Deus quer que você brilhe, irmãos. Deus quer que a sua lâmpada esteja acesa. Deus quer que você brilhe. Deus quer que você resplandeça nesta terra, neste mundo. Lá ainda em Mateus, capítulo de número 5, ele vai continuar dizendo, versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que assim resplandeça a vossa luz também diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Parece um contraste, né, irmãos, do que Jesus censurava os escribas e os fariseus. Mas a diferença, irmãos, é que eles faziam para eles mesmos, para a glória deles. O que eles faziam era para ser visto pelos homens e serem aplaudidos pelos homens. Eles faziam para ser visto pelos homens e serem glorificados pelos homens. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que a nossa luz resplandeça, é que o mundo olhe para nós e veja a luz de Cristo brilhando na nossa vida e o nome dele seja glorificado. Não é o nosso, é o dele que deve ser glorificado através da nossa vida, através das nossas boas obras que nós vamos fazer e que nós temos que fazer. Aí o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando isto acontecer, nós estamos no caminho certo. Quando isto acontecer, nós estamos no rumo certo. Não é a nossa luz que tem que brilhar, mas é a de Cristo na nossa vida. E quem vai receber a glória por isso tem que ser o Senhor. Não pode ser nós. Não pode ser você. De jeito nenhum. Olha o exemplo de Herodes. Quando o povo estava lá dando aquela glória, aquela aleluia pela magnificência do templo. E Herodes não deu glória a Deus. Morreu comido de bicho, porque ele não deu a glória devida ao Senhor. Ele pegou a glória para ele. Ah, foi eu.
Por causa de mim. Por minha causa. Foi por mim. Foi eu. Irmão, Deus abomina, irmãos, o orgulhoso. Deus aborrece, Ele não gosta de gente altiva, de gente que se acha, que Ele é o tal, que Ele é o bonzão, que só Ele sabe, que se Ele não vier não funciona, que se Ele não estiver na frente vai acabar. Acaba não, irmão, Deus levanta outro. E se brincar, Deus levanta 10, coloca 10 no lugar. Mas a glória dele, ele não dá para ninguém. A glória dele, é de Deus. E a glória dele, ele não transmite para ninguém. Ele não aceita que ninguém roube a sua glória. É só de Deus a glória. É só dele. Aleluias. Ele quer que você seja apenas um replicador desta glória. Que os outros olhem para você e vejam a glória de Deus. E conheçam a Deus. E reconheçam a Deus como Senhor. É por isso que ele diz que você tem que ser sal. É por isso que ele diz que você tem que ser luz. Você tem que brilhar para que o nome de Deus seja glorificado. Para que a glória de Deus seja vista pelo mundo, pelos descrentes, pelos que não conhecem a Deus. É isso que ele quer. Ele não quer que você se ensoberbeça, que você se exalte. Que você se ache que você é o tal. Não. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará. Não é você, não é a sua força, não é o seu braço. É Deus no tempo dele, mas se você se humilhar debaixo da mão dele. Agora, enquanto você estiver achando que você é o tal, que só funciona com você, só funciona se você tiver, qualquer coisinha, deixa para lá, não vou mais, não quero. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde no seu amor para todo sempre. E que coloquemos em nossos corações esta palavra: sermos sal, sermos luz, sermos a diferença que Deus quer que sejamos nesta terra. A diferença que Deus quer que nós sejamos aqui, irmãos. Não é nós nos misturarmos, não. Não é alguém passar e olhar e não saber. É alguém passar e olhar e dizer: lá vai um filho de Deus. Lá vai um sal. Lá vai uma luz. Lá vai alguém que brilha. A gente vê Deus na vida de fulano. Você olha para a vida de fulano e vê Deus. Você vê a diferença, ele é diferente. Ele fala diferente, ele anda diferente. Ele traz uma paz. Ele traz uma tranquilidade. Ele quer que você se pareça com ele. Ele quer que você se pareça com ele. Todo discípulo, irmãos, quando ele é fiel, e todo discípulo, quando ele anda nos passos do seu mestre, ele se parece com o mestre. Ele fala igual ao mestre. Ele anda igual ao mestre. Ele age igual ao mestre. Ao ponto de alguém olhar
Rapaz, tu estava com ele, porque tu fala igualzinho ele. Tu fala do mesmo jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Gostaria de